Sem dúvida nenhuma, Stranger Things é uma das maiores séries de todos os tempos, e sempre que uma série atinge esse nível de sucesso no mundo inteiro, é comum que as pessoas acabem criando muita expectativa pro final dessa história. E tendo fãs com a expectativa tão alta assim, é comum que séries com esse nível de sucesso acabem decepcionando algumas pessoas. Talvez por não conseguirem responder todas as perguntas que estão em aberto, ou por terem criado algum enredo importante lá atrás e não conseguirem dar tanto destaque assim pra ele na última temporada. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer que podem decepcionar os fãs, e é por isso que nesse vídeo aqui eu separei uma lista com 7 coisas que podem decepcionar na última temporada de Stranger Things. E por mais que nesse vídeo eu tenha feito uma lista meio pessoal, então eu separei coisas que vão me decepcionar caso elas aconteçam, eu posso garantir pra vocês que tem algumas coisas aqui que vão decepcionar praticamente todo mundo, caso elas realmente aconteçam ou não aconteçam na última temporada. Pra quem caiu aqui por acaso, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado em Stranger Things. Por aqui tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada, já tem muito conteúdo no canal pra você maratonar, e é claro que eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí pra não perder nada, e bora começar com a nossa lista. Número 1, arco de redenção pro Vecna. Uma das maiores dúvidas que a quarta temporada deixou pra ser respondida agora na quinta foi em relação à origem dos poderes do Vecna. Porque assim, gente, Stranger Things é uma série de ficção científica, não é uma série de fantasia. Então não tem como, nesse universo que foi criado pra série, não existe uma forma do Henry ter nascido com esses poderes. Então é óbvio que a série precisa trazer uma explicação pra isso, só que ao mesmo tempo, a quarta temporada também deixou uma brecha pra que a explicação pra esses poderes do Henry fosse, na verdade, que o Henry desde pequeno estava sendo influenciado pelo Devorador de Mentes. Então a série tem uma certa brecha pra seguir um caminho pra criar um arco de redenção pro Henry agora, mostrando que na verdade ele nunca foi uma pessoa maldosa e que tudo que ele tava fazendo era por influência do Mind Flayer, do Devorador de Mentes. Isso poderia, por exemplo, levar a série pra um rumo onde os personagens principais descobririam a origem dos poderes do Vecna, descobririam que na verdade o Henry sempre foi influenciado pelo Devorador de Mentes pra fazer tudo o que ele fazia, e na busca de fazer com que o Vecna se livre dessa meio que possessão assim do Devorador de Mentes, a série poderia trazer esse arco de redenção, talvez até fazendo com que o Henry se sacrifique de alguma forma, ou talvez não sendo tão forçado desse jeito, mas tentando passar a ideia de que o Vecna não era o grande vilão, e o grande vilão desde sempre foi o Devorador de Mentes, mas que o Vecna não queria fazer tudo o que ele fez, e ele só tava fazendo por influência do Mind Flayer. E assim, gente, em relação à hierarquia do mundo invertido, né, quem manda em quem é mais poderoso que quem controla tudo, em relação a isso, eu acho que a gente até aceita numa boa, né, caso realmente o Devorador de Mentes seja o maior vilão de todos, que ele realmente controle tudo, né, que ele seja o grande vilão, até maior do que o Vecna na última temporada. Eu prefiro que eles sigam o rumo mesmo do Vecna ser o maior vilão, até porque na quarta temporada eles humanizaram o vilão, né, eles fizeram todo um arco ali na quarta temporada, né, mostrando o Henry desde criança até ele se transformar no que seria o maior vilão da série. Então eu prefiro que o Vecna seja mesmo o maior vilão de todos, mas é um rumo que eu conseguiria entender numa boa, caso seja o Devorador de Mentes. Só que nessa possibilidade aí da série talvez criar um enredo agora na última temporada, mostrando que o Henry não queria fazer tudo o que ele fez, e que na verdade tudo que ele fez foi por influência do Mind Flayer, esse arco aí eu já não curto tanto assim não. Então trazer essa história do passado, humanizar o maior vilão da série na quarta temporada, só pra na temporada final trazer um arco de redenção envolvendo ele, eu acho que ia ser uma escolha muito fácil de roteiro. Então eu espero muito que a série não siga esse rumo de trazer um arco de redenção pro Vecna. Eu sei que tem muita gente que também espera que isso não aconteça. Número 2, Callie e Terry Ives não terem um final. Na segunda temporada, a série trouxe todo um contexto ali pra gente de como que a Terry Ives, que é a mãe da Eleven, teve envolvimento ali com o início dos experimentos, como ela se envolveu com o Dr. Brenner, como ela teve a filha dela sendo roubada pelo laboratório e também o que fizeram com ela pra que ela terminasse naquele estado. E ao mesmo tempo, eles adicionaram a Callie também, que era uma outra cobaia do laboratório, a número 8, que tinha um poder diferente dos poderes da Eleven, né? No caso, a Eleven tem poder de telecinese, enquanto a Callie tinha o poder de criar ilusões. Na quarta temporada a gente foi descobrir que a Callie é a única das cobaias do laboratório que tem esse mesmo poder do Vecna de criar ilusões, né, de fazer a pessoa ver ou não ver o que ela quiser. Só que depois da segunda temporada, por mais que na quarta temporada eles mencionaram a Callie e a Terry, a série deixou completamente de lado essas duas personagens e tem muita coisa que precisa ser respondida, principalmente em relação a Callie, né, porque é o que eu falei, né, a Callie é a única que tem o poder de criar ilusões. Todos os outros cobaias que a gente vê no laboratório durante a quarta temporada têm os poderes
poderes iguais aos da Eleven, que são poderes de telecinese. Eles conseguem mover objetos, eles conseguem atacar as pessoas usando esses poderes, mas a única pessoa que tinha esse poder de criar ilusões, que é um poder igual ao do Vecna, era só a Kali. Ao mesmo tempo, eu acho que agora na quinta temporada, a série também precisa dar um desfecho pros poderes da Eleven, porque a série já deixou claro que enquanto a Eleven tiver poderes, ela nunca vai conseguir ter uma vida normal. Sempre vai ter alguma autoridade querendo replicar os poderes dela de alguma forma, ou querendo culpar ela por alguma coisa que tá acontecendo no mundo, por alguma tragédia que tiver acontecendo. Sendo assim, a última temporada precisa colocar um fim nos poderes da Eleven. Não dá pra ela ficar se escondendo pra sempre, ou ser tratada como um experimento pra sempre. Ela precisa ter uma vida normal depois de tudo. Só que é esse que é o problema, porque apesar de muita gente não gostar da personagem da Kali, gostando ou não da personagem, a série precisa trazer um desfecho pra ela, porque não dá pra você acabar com os poderes da Eleven, trazer um desfecho pra esse enredo da Eleven, enquanto você deixa uma outra cobaia, uma outra pessoa que tem poderes livre pelo mundo e não dá um desfecho pra isso. Então como é que a série traria pra gente uma resposta do tipo, olha, tiramos os poderes da Eleven, a partir de agora o exército não tá mais atrás dela, ela vai ter uma vida normal, só que ao mesmo tempo em outro lugar do mundo tem uma outra cobaia, uma outra pessoa que tem poderes que vai viver normalmente por aí sem ter desfecho nenhum. Então vocês conseguem entender como que não faz sentido não trazer um desfecho pra Kali? Eu quero muito que ela apareça nessa última temporada, só que mesmo que ela não apareça, eu acho que a série precisa sim trazer um desfecho pra esse arco dela, nem que seja num diálogo, alguém falando o que aconteceu com ela, e a mesma coisa com a Terry Ives, né? A série precisa explicar pra gente se depois que tiver tudo bem com a Eleven, depois que o exército já não tiver mais atrás dela, a série precisa mostrar também pra gente se a Eleven não quer ir em busca da família dela, em busca da mãe dela. Eu acho que eles tinham que mostrar também os personagens, ou principalmente a Eleven, querendo tirar a mãe dela daquele estado que ela tá, tentando fazer isso de alguma forma. Então, em resumo, gente, eu acho que se a série trouxer algum diálogo que dê um desfecho pra essas duas personagens, eu acho que já é aceitável. Só que assim, eu espero que eles mostrem sim essas personagens, que eles tragam algumas cenas importantes envolvendo elas. Só que caso a série não traga elas de volta, não mostre elas em alguma cena e também não traga nenhum diálogo dando um desfecho pra esses dois enredos, aí eu acho que esse aí ia ser um dos maiores erros da última temporada, se não for o maior erro da última temporada. Eu tô torcendo muito pra que isso aí não aconteça. Número 3, um personagem se sacrificar. Desde a primeira temporada, a série veio criando uma certa conexão entre alguns personagens e o mundo invertido. Só que na quarta temporada, quando a gente foi descobrir a existência do Vecna, a gente viu que tem 3 personagens na série que estão conectados diretamente com ele. Então desde que o Will voltou do mundo invertido, ele tá diretamente conectado ao Vecna, então ele sabe como funcionam os pensamentos do Vecna, ele sabe como o Vecna costuma operar, quando ele tá por perto, quando tem alguma criatura do mundo invertido por perto dele, e ele também consegue sentir até mesmo quando o Vecna tá machucado. Ele fala isso na quarta temporada, então ele tá diretamente conectado com o Henry. A gente também descobriu na quarta temporada que a Eleven só tem poderes por conta de uns experimentos ali que foram feitos para replicar os poderes do Henry em outras pessoas. É claro que a conexão entre a Eleven e o Vecna, pelo menos com base no que a série mostrou até agora pra gente, não seria a mesma coisa, não seria o mesmo nível que a conexão que existe entre o Will e o Vecna, só que esse é exatamente o ponto e a gente já vai chegar lá. E a terceira personagem que tá diretamente ligada ao Vecna foi a Max, no final da quarta temporada. Ela foi feita ali uma das vítimas do Vecna. O Vecna conseguiu literalmente matar a personagem. Até onde a gente sabe, a consciência dela ainda tá presa ao Vecna. Então seriam esses 3 personagens sendo conectados diretamente ou indiretamente ao Vecna. O Will desde a primeira temporada, a Eleven por conta dos poderes dela, que é uma brecha que a série pode usar agora na última temporada, e agora também a Max, que teve tudo dela sendo absorvido ali pelo Vecna, incluindo também a própria consciência dela que foi levada por ele no final da quarta temporada. Esses 3 personagens, eu acho que a mais difícil, assim, de ter um desfecho que envolva um sacrifício seria a Max, só que eu não acho isso impossível, eu só acho um pouco difícil. Até porque na quarta temporada ela já morreu, né? Ela literalmente morreu na quarta temporada e foi ressuscitada, então eu acho que a série não mataria a personagem por uma segunda vez, só que eu mencionei ela aqui porque é sim uma possibilidade, né? Apesar de eu achar um pouco difícil, é uma possibilidade sim da série trazer esse peso dramático agora pro final e fazer com que só seja possível matar o Vecna se você matar a Max junto nesse processo. Então eu acho um pouquinho difícil disso rolar, mas é sim uma possibilidade. Agora, falando sobre o Will e a Eleven, eles são as maiores apostas aí de muita gente pra acabarem se sacrificando no final dessa temporada, né? Principalmente o Will, por conta de toda essa conexão dele, envolvendo o mundo invertido, envolvendo o Vecna, e a Eleven por conta disso que eu falei pra vocês, né? A série pode usar isso como ponta solta, esse lance dos poderes dela serem uma réplica dos poderes do Henry. Pode existir aí uma grande conexão entre ela e o Henry que ainda
ainda não foi explorada pela série, então eles podem usar essa ponta solta pra seguir esse rumo. Só que assim, gente, pra mim, pelo menos, ia ser um balde de água fria gigantesco eles matarem um desses personagens no final, principalmente por tudo que eles já passaram, né, pelo tanto que eles já sofreram. Acho que principalmente a Eleven, que nunca teve uma vida normal, né, ela vivia presa no laboratório, depois que ela escapou de lá, ela sempre tem que estar se escondendo. É claro que eu não quero comparar o sofrimento dos dois personagens, né, comparar o sofrimento da Eleven com o do Will, os dois sofreram de alguma forma, só que eu não ia gostar nem um pouco da série mostrar durante as 4 temporadas até agora, que a Eleven não consegue ter uma vida normal tendo os poderes, e a única solução que a série encontra é matar a personagem. Então, igual eu tinha falado sobre dar um arco de redenção pro Vecna, que seria uma escolha muito fácil de roteiro, eu acho que trazer um sacrifício por parte da Eleven ou por parte do Will, além de decepcionante, também seria uma escolha muito fácil. Tomara que isso não aconteça, porque ia me decepcionar demais e com certeza não podia estar de fora aqui da minha lista. Número 4, o poder do protagonismo. Desde sempre existe um lance na série que já incomoda muita gente, incluindo eu, que é o lance do poder do protagonismo, que é basicamente a série colocar os personagens em alguma cena que seria impossível da pessoa sobreviver, mas que a pessoa só sobrevive porque é um dos protagonistas. Tem muita cena que é legal e a gente acaba passando pano, a gente acaba relevando um pouquinho, porque é claro que a série em algum momento vai precisar inserir ali o personagem numa cena de ação, numa cena que realmente coloca o personagem em risco. O problema é quando isso começa a passar um pouquinho do limite, e eu acho que isso começou a acontecer na 4ª temporada e pode acabar piorando agora na 5ª temporada. Eu poderia dar vários exemplos aqui de poder do protagonismo em Stranger Things, já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, vou deixar no card, mas só sobre o Hopper eu vou pegar 3 exemplos aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Na 3ª temporada, por exemplo, quando a máquina dos russos explode lá, todo mundo que tava perto da máquina, na mesma explosão, tá? Não são 2 explosões diferentes, na mesma explosão, todo mundo que tava perto da máquina se desintegrou. Só que o Hopper, por ser protagonista, ele só pula na frente da máquina e consegue sobreviver. Na 4ª temporada, o Hopper tava com o pé quebrado, então ele nem conseguiria correr, só que só por ser protagonista, ele consegue correr, pega uma moto de neve e com um monte de soldado atirando nele, nenhum tiro pega nele, ele consegue fugir. Só porque ele é protagonista também. E aí, mais lá pro final da 4ª temporada, inclusive, essa pra mim é a cena mais absurda de todas, o Hopper consegue segurar um Demodog com a mão. Ele fecha a boca do Demodog com a mão e fica mó tempão lá segurando sem acontecer nada. O Demodog poderia simplesmente ter matado ele com as garras ali, enfiando a garra na barriga dele, igual fez com o Bob, mas não, só porque ele é protagonista, mais uma vez ele sobrevive. Então eu podia citar mais um monte de exemplo aqui de poder do protagonismo, cena que seria impossível do personagem sobreviver, mas que ele só é protegido ali por ser protagonista. E como eu falei, tem algumas situações assim onde a gente acaba relevando, né? Às vezes a cena é da hora, então a gente acaba passando pano também. Só que por se tratar da última temporada agora, já me dá esse certo medinho, assim, da série abusar mais ainda do poder do protagonismo. Porque vamos pensar, gente, que agora na última temporada, os personagens vão estar enfrentando a maior ameaça de todas. O mundo invertido vai estar invadindo Hawkins, vai ter um monte de monstro, todos os monstros que a gente já viu na série até hoje, muito provavelmente vão retornar agora, e eles vão ter a batalha final contra o Vecna. Provavelmente eles vão ter que enfrentar um monstro gigantesco que o Vecna mostrou pra Nancy lá naquelas visões dela na 4ª temporada. Então, com tudo isso acontecendo, é muito provável que a série vai abusar de novo do poder do protagonismo, e dessa vez eu acho que já vai ser mais difícil de passar pano, sabe? E de toda essa lista aqui, eu acho que essa é a coisa mais provável de acontecer, inclusive. E assim, gente, eu nem acho que a série precisa sair matando todos os protagonistas, eu só não acho legal quando a série fica forçando a barra, sabe? E depois da 4ª temporada, eu já achei que a série começou a forçar a barra assim. Com o perdão da palavra, gente, mas eu acho que assim, é praticamente tirar de otário o público quando você apresenta um vilão como a maior ameaça de todas, igual eles fizeram com o Vecna na 4ª temporada, e só mostra esse maior vilão de todos matando figurante ou personagem secundário. E aí, quando esse vilão vai e finalmente mata um dos protagonistas, que no caso da 4ª foi a Max, a série vai e ressuscita a personagem. Então, esse tipo de situação que a gente consegue relevar algumas vezes, acontecendo de uma forma muito mais grandiosa na última temporada, eu acho que já fica um pouquinho mais difícil de relevar. E aí eu acho que é isso, a série não precisa matar a protagonista, mas ao mesmo tempo forçar a barra como ela vem forçando, é uma parada que eu acho que vai acabar acontecendo e que vai sim decepcionar muita gente. Número 5, casais que não vão ficar juntos no final. É assunto polêmico, hein? E
assim, gente, pra mim esse assunto nem devia ser polêmico, mas a gente sabe que sempre acaba gerando discussão no fandom, mas a gente tem sim alguns chips aí que vão acabar não ficando juntos no final da série, e muita gente vai acabar ficando decepcionada com isso. E aí tem dois casos assim de casais que eu acho que não vão ficar juntos no final e que vão decepcionar muita gente, que seria a Nancy com o Steve, então eu acho que eles não vão ficar juntos no final, e também o Mike com o Will, que no caso eu acho que ele só vai continuar com a Eleven mesmo no final da série. Então apesar da série ter trazido de volta esse lance na quarta temporada, do Steve ainda gostar da Nancy, a Nancy ainda tá meio assim também, tá um lance meio estranho ali envolvendo o Jonathan, então a série trouxe de volta esse lance na quarta temporada, mas o que eu acredito é que ou a Nancy vai ficar sozinha no final da série, ou ela vai acabar ficando com o Jonathan mesmo, e eles não vão trazer de volta o casal Nancy e Steve. Em relação ao Mike com a Eleven, esse que é o assunto mais polêmico, né, que igual eu falei, pra mim esse nem devia ser um assunto polêmico, mas a gente sabe que sempre acaba gerando discussão também, mas a minha opinião é bem simples, gente. Eu acho que de acordo com o que a série vem desenvolvendo desde a primeira temporada, o Will gosta do Mike, só que o Mike gosta do Will somente como amigo. E seguindo o que a série vem desenvolvendo desde a primeira temporada, o que eu acho é que o Mike só vai continuar com a Eleven mesmo e vai ficar com ela no final da série. Eu acho que a galera que shippa a Byler, que quer que eles fiquem juntos, que acham eles bonitinhos, fofinhos juntos, a galera que shippa esse casal, eu acho que eles não vão se decepcionar tanto assim, só que eu acho que pode ter sim uma parcela do público que eu acho que não representa todo o fandom, mas eu acho que vai ter uma meia dúzia aí de pessoas sim, que já botou na cabeça que o Mike vai terminar com a Eleven e vai ficar com o Will no final da série, e não existe uma outra possibilidade que não seja essa, e qualquer coisa que a série mostrar que seja diferente do que a pessoa acha que vai acontecer, ela vai ficar decepcionada, ela vai criticar a série. Essa galera que tá criando muita expectativa pra isso, eu acho que essa galera aí vai ficar decepcionada sim. E outra coisa que é decepcionante demais também é você assistir esse vídeo aqui até o final sem deixar o seu likezinho aí embaixo, né, pô? Queria agradecer demais aí a todo mundo que vem apoiando nos últimos vídeos. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo aqui, é só descer um pouquinho a tela e clicar aí no botão do gostei que vai ajudar demais. Se você quiser, você também pode se tornar um membro aqui do canal, custa menos de R$5 por mês, você me ajuda demais e libera vários benefícios, igual essa galera que tá aparecendo aqui na tela. E aí, se você quiser saber mais, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí embaixo na descrição e bora continuar com a nossa lista. Número 6, final corrido demais. Como a gente já sabe, ao contrário da quarta temporada que teve 9 episódios, dessa vez a última temporada vai ter só 8 episódios. E isso tá preocupando muita gente com medo da série não ter tempo suficiente pra responder todas as perguntas que a gente tem e encerrar todos os arcos de personagens que ainda estão em aberto. E realmente a gente tem muita pergunta que ainda precisa de resposta, né? Por que que o Mundo Invertido é uma cópia de Hawkins do dia 6 de novembro de 86? De onde surgiram os poderes do Henry? O que é exatamente o Mundo Invertido? Fora várias outras coisas que estão em aberto que eles não podem só simplesmente fechar esse arco do nada. Eles ainda precisam desenvolver isso melhor pra só depois dar um desfecho pra isso. Isso envolveria alguns casais também, né? Eles precisam desenvolver melhor o lance da Robin com a Vicky, eles precisam desenvolver melhor o Hopper com a Joyce agora que eles estão juntos. Então tem várias coisinhas assim em aberto que a série precisa de muito tempo pra desenvolver isso e pra dar um desfecho pra esse arco. Só que tem duas coisas que são importantes nisso tudo. A primeira é que já foi confirmado várias vezes em várias entrevistas que os episódios dessa temporada vão ser extremamente longos. Então, apesar dessa temporada ter um episódio a menos do que a quarta, é possível dizer que talvez a quinta temporada se aproxime do tempo de duração que a quarta temporada teve, mesmo com um episódio a mais. Então é possível que com 8 episódios, a última temporada seja tão longa quanto a quarta temporada que teve 9 episódios. E a segunda coisa importante é que assim, gente, série dessa magnitude, série desse tamanho, é quase impossível responder todas as perguntas, tá? É óbvio que a série precisa sim trazer uma resposta, principalmente para as maiores perguntas que a gente tem. É óbvio que a gente espera um bom desfecho para cada um dos personagens que a gente tanto ama, né? E que a gente acompanha durante tanto tempo. Então, dentro do possível, eu não tenho a menor dúvida de que a série vai trabalhar bastante para trazer todas as respostas, para trazer desfechos bons para esses personagens. Só que assim, gente, responder todas as perguntas, tipo 100% das perguntas, isso é quase que impossível. Uma ou outra coisinha, alguma ponta solta que ficou lá na primeira temporada, na segunda, na terceira, alguma coisinha que foi dita por algum personagem que parecia uma ponta solta pra ser explorada e a série acabou esquecendo, vocês podem ter certeza que alguma coisinha vai acabar ficando em aberto. Então nessa questão da temporada ser corrida demais, eu acho que não vai ser corrida, eu acho que tem tempo suficiente sim, só que onde a série provavelmente vai decepcionar é nessa questão de deixar algumas perguntas em aberto. Vamos esperar que eles respondam pelo menos as maiores dúvidas que a gente tem, né? Principalmente em relação à mitologia da série, mundo
mundo invertido, hierarquia dos monstros e esse tipo de coisa. E eu acho que eles vão fazer isso sim. Eu acho que nesse sentido eles não vão decepcionar. Agora, responder todas as perguntas, se você espera que nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, aí provavelmente nisso aí a série vai te decepcionar sim. E pra finalizar, número 7, salto temporal no final da série. Caso você ainda não saiba, a gente já viu aí por conta dos bastidores das gravações lá no ano passado, que no último episódio, bem no finalzinho mesmo da série, a gente vai ter um epílogo que vai se passar em 1989. Não se sabe ainda se vão ter algumas cenas ali no início dos anos 90 também, isso aí ainda não é confirmado, mas o que a gente tem confirmado até agora por conta dos bastidores é que a gente vai ter parte do epílogo se passando em 89. Então seria aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos depois dos acontecimentos da última temporada, depois dos acontecimentos da batalha final. E por que que isso pode decepcionar, né? Sendo que praticamente todas as temporadas sempre tem um salto temporal, todas as temporadas até agora tiveram um epílogo, então por que que dessa vez o salto temporal no final, o epílogo do final do episódio pode acabar decepcionando? É assim, gente, a resposta é meio óbvia, né? Porque é o final da série, então qualquer caquinha que eles façam assim nesse epílogo, já não vai mais ter jeito de corrigir, né? Tudo que eles fizerem agora vai ser definitivo. Isso é sim meio óbvio, mas é sim bastante preocupante, porque vale lembrar que lá na 4ª temporada a gente teve um salto temporal de 2 dias, e só deles terem pulado ali 2 dias, cara, já teve tanta coisa ali que ficou simplesmente sem resposta. A invasão do mundo invertido simplesmente foi parada ali durante 2 dias e não aconteceu mais nada. Tinha uma galera no mundo invertido que a gente não faz a menor ideia de como que eles fizeram pra sair de lá. O Mike fez um monólogo gigantesco ali falando que amava a Eleven e a gente nem viu o que ela achava disso tudo, a gente nem viu a resposta dela. Então assim, tinham várias coisinhas ali em aberto que só com esse salto temporal de 2 dias no final da 4ª temporada, já foi o suficiente pra dar uma cortada ali no clima e deixar algumas coisas simplesmente sem resposta. Então imaginem agora que tudo que eles fizerem vai ser de forma definitiva, né? A última temporada então já não vai mais ter como corrigir. E não só isso, mas dessa vez vai ser um salto temporal gigantesco, vai ser mais de 1 ano e meio de salto temporal. Então da mesma forma em que eu falei que a série provavelmente vai responder as maiores perguntas que a gente tem, mas que é praticamente impossível de responder todas as perguntas, então uma coisinha ou outra vai acabar ficando sem resposta, eu falo a mesma coisa aqui no caso do salto temporal do epílogo. Muito provavelmente a grande maioria das coisas vão ficar bem fechadinhas ali, eu acho que eles vão fazer um bom trabalho nesse sentido, mas sim, gente, eu tenho esse medo e eu acho que algumas coisinhas ali vão ficar sem sentido sim com esse salto temporal. Eu acho que mesmo nessas últimas cenas da série, do epílogo, bem no finalzinho mesmo, eu acho que a série pode acabar decepcionando em algumas coisas. Vamos torcer pra que tudo o que eu falei nesse vídeo aqui, desde o começo do vídeo até agora, vamos torcer pra que tudo isso que eu falei esteja errado, eles não decepcionem em nada disso, mas a gente sabe que é meio difícil disso acontecer, né? Essa foi a minha lista de coisas que podem acabar decepcionando nessa temporada, mas é claro que eu quero ver a lista de vocês também, eu sempre gosto de ler e responder todos os comentários, então deixem a lista de vocês aí embaixo também, não deixem de comentar. Aqui no caso eu separei 6 coisas que podem me decepcionar, e eu coloquei um bônus aqui que seria o lance dos casais que talvez não fiquem juntos. É uma parada que não vai me decepcionar, mas que eu achei legal de colocar aqui no vídeo também. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer até uma lista maior do que a minha, então não deixem de comentar aí que eu tô louco pra saber o que pode decepcionar vocês nessa última temporada de Stranger Things. Não vai embora sem deixar o seu likezinho aí pra dar aquela força, já confere sua inscrição aqui no canal também, e agora aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos aqui pra você continuar me acompanhando. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal, um forte abraço pra vocês e até mais.